Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na nossa quarta aula de Hadith. Vamos começar, como costume, a nossa aula com Durud Sharif. Vou recitar o Durud Sharif em árabe, depois vou ler a tradução e depois nós vamos ver os ditos de hoje. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes, abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes, prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Vamos continuar com o tema que nós estamos falando sobre eh, orações e súplicas, né? E provavelmente essa vai ser a última aula sobre esse tema e depois vamos começar outro tema. E continuando com o tópico de súplicas, né? E orações, nas aulas anteriores nós aprendemos quais são as formas corretas de fazer súplicas, como nós devemos fazer as orações, né? Tem sempre os códigos, as atitudes que nós devemos ter em conta quando nós estamos fazendo essas súplicas. Continuando com isso, Hazrat Anas relata que o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quem possuir as três seguintes coisas experimentará a doçura e a suavidade da fé. Que a pessoa que conseguir fazer as três seguintes coisas, ele conseguirá sentir a doçura de fé e conseguirá sentir um prazer nas suas súplicas e nas suas orações, quando fará para o prazer do Deus Todo-Poderoso. Primeiramente, para essa pessoa, eh, fazer o que é primeira coisa é, primeiramente, Deus Todo-Poderoso e seu mensageiro é mais querido a ele do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. A primeira coisa que deve ter em mente que para a pessoa deve ser o mais querido o Deus Todo-Poderoso e o Santo Profeta, que paz de Deus esteja sobre ele. E em segundo lugar, ele ama alguém somente pelo amor de Deus Todo-Poderoso. Que a pessoa tem que amar outras pessoas só porque Deus Todo-Poderoso disse para tratar bem. Porque não deve ter outro interesse qualquer. Não deve ter segundas intenções. Mas sim, às vezes as pessoas têm muitos interesses, né? As pessoas se aproximam das outras pessoas, alcançam a amizade por vários interesses, podem ser interesses financeiros, interesses, qualquer interesse, né? Ou de poder, ou interesse de conhecimento, ou qualquer. Mas Deus Todo-Poderoso diz que a pessoa deve amar o outro, deve ganhar amizade para Deus Todo-Poderoso. E em terceiro lugar, quando pela graça de Deus ele consegue sair da infidelidade, ele não gosta de voltar a ela, por mais que não goste de ser posto no fogo. Que uma vez que ele aceitasse a verdade, uma vez que ele aceitasse Islã, depois ele odeia de voltar para a infidelidade, para ser infiel, para ser descrente, para voltar à descrença.
e ele não deve nem esperar, nem gostar, por mais que não goste de ser posto no fogo. Então, essas três coisas que o santo profeta explicou para a pessoa são básicas para que a pessoa possa sentir o prazer das orações, das súplicas, como é que ele pode sentir quando está nas orações. E é bem óbvio nessas coisas que o mais importante nessas coisas, o mais o fundamental é o amor de Deus, que tudo que ele faça deve fazer, deve ter em conta que isso foi ordenado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu estou fazendo, você pode ter outras utilidades também. Você pode obter benefícios também, outros benefícios, mas a intenção deve ser essa mesmo. Essa intenção. Por exemplo, acontece que uma vez um companheiro do Santo Profeta fez uma casa e ele convidou o Santo Profeta para inaugurar a sua casa, né? Para começar a usar a sua casa. E ele convidou o Santo Profeta para vir e fazer oração antes de começar a usar a casa. Quando o Santo Profeta foi para a casa dele, ele viu, ele fez uma inspeção geral, né? Foi lá visitar, né? Vistoria e viu que o Santo Profeta viu que a casa, num dos quartos, eh, quando saía do quarto, numa sala, ele tinha deixado um furo no parede. E o Santo Profeta perguntou ao ex-companheiro: por que que você deixou esse furo aqui, na sua casa, na sala de sua casa, na parede? E o companheiro disse que, Santo Profeta, eu deixei esse furo aqui no parede, na parede, para que o vento possa entrar, para que a luz possa entrar na casa, na sala, para que no dia possa ficar mais luz na casa e que o vento possa cruzar na minha casa. O santo profeta disse que você, quando fez esse furo, por que que não teve em mente essa intenção que estou fazendo esse furo para que a voz chamada de oração possa entrar nas minhas orelhas através desse furo? Por que que você não teve essa intenção? Se você tivesse essa intenção, o furo deixaria entrar a luz e o vento. Não é que, tendo a intenção de entrar a voz de chamada de oração, isso impede da luz e do vento. Mas, se você tivesse a intenção de ouvir a chamada de oração, você, além de receber a luz e o vento, você receberia recompensa cada vez que você ouviria a oração, chamada de oração. Então, nesse dito também, o santo profeta demonstrou para os companheiros, para os muçulmanos, que mesmo que um objeto ou uma coisa possa servir para várias utilidades, possa beneficiar das várias coisas, mas se você fizer isso pelo amor de Deus, para satisfazer Deus, para que você possa ouvir a palavra de Deus, além de você servir como qualquer outra utilidade, você vai receber recompensa também. E a mesma coisa aqui foi falado. O Deus Todo-Poderoso não impediu que você não pode ter amizade com os outros, não pode amar outras pessoas. Deva amar. Mas o Deus Todo-Poderoso disse que se você tiver a intenção de que eu estou amando a pessoa, estou tratando bem a pessoa, estou criando amizade com a pessoa, porque Deus me mandou. Aí você vai ter prazer nas suas orações também. Você vai sentir uma doçura na sua fé. Você vai gostar, ficar, permanecer nas súplicas, nas orações, na sua fé. E a mesma coisa que foi falado aqui no terceiro momento, terceiro lugar também, que você, uma vez que você entrou no Islã, você não deve nem pensar de sair. Sempre deve focar
no que é bom, sempre deve focar para permanecer firme na sua fé. Porque uma vez que você começar a ter ideias, isso já vai te lidar, já vai te eh, liderar para descrença. Você vai, pouco a pouco, inclinar para a infidelidade. Então, essas são três coisas que a pessoa deve ter em cabeça, deve ter em mente. E por que que foi falado que aqui na primeiro lugar, por que que o santo profeta e Deus é óbvio que tem que ter mais amado, mas por que o santo profeta? Porque através do santo profeta que nós podemos eh, hum, nós podemos ver essas todas bênçãos de Deus que foram revelados para a humanidade, que através do sagrado Alcorão, os ensinamentos que nos foram revelados, através do a prática do santo profeta, as coisas que nos foram ensinados, ensinamentos perfeitos que foram ensinados. Essas são as coisas que nos deixam cada vez mais próximo do santo profeta. Porque podemos imaginar que se alguém nesse mundo, alguém me tivesse dado, por exemplo, um montante de dinheiro, eu fico sempre agradecendo a pessoa. Ou se alguém me tivesse oferecido uma casa, ou tivesse me oferecido um carro, eu fico sempre agradecido para essa pessoa. Agora imagina o profeta que nos deu ensinamentos, o profeta que através das suas súplicas, através das suas orações e a sua prática, nos guiou para o caminho certo. Fez tantos sacrifícios para nós, para que nós possamos ser guiados seguindo o caminho dele. Por que que nós não devemos então amar ele? Por que que nós não devemos sempre agradecendo as bênçãos que foram reveladas através do santo profeta? É justamente por isso foi colocado no primeiro lugar que o Deus Todo-Poderoso e seu mensageiro é mais querido a ele do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. E uma vez que a pessoa começa a amar o santo profeta, começa a amar o Deus Todo-Poderoso, a pessoa sempre tenta seguir os passos dele, sempre tenta fazer o mesmo que foi feito por ele. E é óbvio que isso vai liderar, mais uma vez, para Deus. Mais uma vez nos vai aproximar de Deus Todo-Poderoso. Depois tem outro dito do santo profeta, em que também mostra uma das dito que nos explica a importância e alguns detalhes das súplicas e das orações. Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: três súplicas são garantidas, aceitas sem dúvida. Em primeiro lugar, a súplica de um injustiçado, a súplica de um viajante e a oração dos pais para o seu filho. Em primeiro lugar, foi colocado a pessoa que foi injustiçado. Às vezes, quando a pessoa é injustiçado, muitas das vezes é injustiçado por pessoas poderosas, por pessoas que ele nem tem muita força para fazer a vingança. E a pessoa fica desesperado, fica sem noção do que fazer. E justamente nesse momento, Deus motivou, Deus incentivou a pessoa que não se esqueça que tem um poderoso, que tem um que tem todas as autoridades e que está no seu lado, se você estiver correto, se você estiver correndo, seguindo verdadeiramente o caminho dele. E Deus está provando aqui que estou aqui ao seu lado. Se você foi injustiçado, me pede, que vou te conceder. É porque, e outra coisa, que quando a pessoa é injustiçado, quando ele faz oração, a oração sai mais fervorosamente. A oração, a súplica que ele faz é mais sincera, porque sai do coração, com emoções. E é justamente isso que Deus quer. Então, quando a pessoa faz oração, súplica com essas emoções, com essa sinceridade, não tem porquê não chegar até o trono de Deus Todo-Poderoso. E depois a segunda súplica que é aceita é do viajante. A pessoa que está viajando também, que está distante da família, ou que está distante da casa, está distante de várias coisas que no dia normal, na vida normal ele tem.
E às vezes, quando ele está viajando, sofre por várias coisas também, né? E é sempre uma situação de incerteza. E é nesse momento, Deus Todo-Poderoso diz que quando a pessoa está viajando, quando ele faz essa oração, também essa oração sai com emoções. Desde que a pessoa faça essa viagem para o bem, não para o mal. E quando a pessoa está fazendo alguma viagem, está fazendo orações, súplicas, é óbvio que essas orações saem com emoção, com muita sinceridade. E Deus diz que essas orações também vão ser aceitas. E depois das súplicas do. Aqui a palavra que foi usada no texto árabe é válid. Válid quer dizer pai. E muitas das vezes é traduzido que oração do pai para o seu filho. Mas eu faço essa tradução do pai para o seu filho, porque muitos dos sábios também explicaram que entre a palavra pai inclui a mãe também. Não pode ser separado mãe e pai em relação ao filho. E também nos outros ditos nós vemos que a importância da mãe na vida do filho é muito alto, é muito grande. E não podemos imaginar que a oração do pai seja aceita e do mãe não seja aceita. Por isso, foi falado a palavra válida, mas era bem entendido, é óbvio, é entendido que a mãe é incluída, por isso não foi falado. Por isso, quando eu faço a tradução, eu coloquei dos pais para o seu filho e não do pai para o seu filho. E por que que Deus disse que a oração dos pais para o seu filho também é aceita? Aqui são duas coisas que temos que ter em mente. A primeira coisa é para mostrar que como a pessoa que é injustiçado faz oração com sinceridade, com muita emoção, fervorosamente. A mesma coisa acontece com o viajante. E é justamente a mesma coisa com os pais, que sempre pensam o bem dos seus filhos, que sempre fazem o bem para os seus filhos. E por isso, quando eles fazem oração, quando eles pedem, fazem oração, mas essa oração tem que ser, como foi no caso explicado do injustiçado do viajante, a oração tem que ser feita para o bem da criança, não que fazer oração para que ele consiga fazer algo mal para outras pessoas. É óbvio que Deus não vai aceitar a oração de maldade, né? Por isso, quando os pais fazem oração para o seu filho, é porque eles fazem com muita sinceridade, com muita emoção, porque é o parte do corpo deles. E eles não podem imaginar ele desviando ou desguiando do caminho, ou ele não tendo sucesso ou não progredindo. Por isso, eles ficam sempre fazendo orações e súplicas para o seu filho ao longo da vida. E Deus disse que tenha certeza que se os pais fizerem a oração do bem da criança, do filho, ele certamente vai ouvir essa oração. Porque os pais não podem fazer oração sem sinceridade, sem emoção ou com falsidade. E a outra coisa mais importante também é para demonstrar a importância dos pais para o filho. Que na vida da criança, na vida de um ser humano, os pais têm um papel muito importante. E eles podem mudar a vida do filho, da filha, através de oração, através da súplica. E é demonstrar a importância para a criança, para o filho, filha, que tem que respeitar, tem que se tratar bem, tem que amar, tem que ficar sempre cuidando dos pais, porque são eles que, através das orações deles, que você teve esse todo sucesso. Através dos esforços deles, que você chegou até esse ponto. Por isso, hoje, se você teve sucesso, se hoje você tem essa vida, é por causa dos seus pais. Por isso, deve sempre agradecer o pai ou a mãe por ter feito tudo na vida. Então, são essas duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, é demonstrar que os pais não podem fazer oração sem sinceridade ou com falsidade, mas eles têm sempre a emoção atrás dessas orações. E por outro lado, demonstrar a importância para o filho também. Que cuidado, atenção,
Os pais têm muita importância na sua vida. Por isso, respeita e cuida bem dos seus pais. O próximo dito do santo profeta é também em relação às orações, em relação à súplica. Hazrat Umar bin Khattab relata. Hazrat Umar também era um dos companheiros muito queridos por santo profeta. Relata que uma vez eu pedi permissão ao santo profeta para realizar Umrah. Umrah é peregrinação a Meca, né? Ele me deu a permissão e disse algo que eu não trocaria por tudo o mundo. O que que ele disse? Ele disse: "Ô meu irmão, não se esqueça de nós em suas súplicas." Isso também nos demonstra quão importante é pedir as orações para os outros irmãos também. E também, aqui são três coisas que nós devemos ter em mente. O primeiro é que nós devemos sempre pedir, não só nós fazer oração, mas também pedir aos outros as orações, que fazem oração para nós. E a oração coletiva deve ser feita. E em segundo lugar, imagina o profeta pedindo para o companheiro fazer súplica para ele, oração para ele. Isso demonstra que nunca nós devemos ter esse orgulho, nunca devemos ter essa arrogância, que sim, eu cheguei até esse nível espiritual, eu sou tal e tal, pronto, eu não preciso da oração de ninguém, eu não preciso do favor de ninguém. O profeta mostrou, com o seu próprio exemplo, que sempre devemos pedir aos outros também para nos ajudarem com as orações e com as súplicas. E em terceiro lugar, uma coisa muito importante é que ele demonstrou que os lugares sagrados também têm um valor. Ele ia para Meca, para a Caba, a mesquita mais antiga, um lugar onde foram sacrificados, onde foram feitos vários sacrifícios ao longo do tempo, pelo profeta Abraão, pelo profeta Ismael, depois por santo profeta. Então, é demonstrar que nesses lugares também as orações ou súplicas são aceitas com maior frequência. Por isso, quando nós visitamos esses espaços, quando nós visitamos esses lugares, devemos aumentar a quantidade de orações e súplicas. Devemos fazer orações com mais frequência para que nossas orações sejam aceitas. E isso é demonstrado pelo próprio exemplo do santo profeta. Quando Hazrat Umar ia para peregrinação a Meca, ele disse que deve fazer oração para nós lá, foi quando você estiver lá. Então, essas são três lições que nós aprendemos com esse dito do santo profeta. Depois tem aqui outro dito do santo profeta, em que ele diz: todo trabalho que se inicia sem pronunciar Bismillah é incompleto e não é abençoado. Por isso, devo orar seguintes palavras antes de começar qualquer coisa. Bismillahirrahmanirrahim, que quer dizer em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Isso também, o porquê que foi falado isso? Tem dois sentidos. Em primeiro lugar, nós devemos sempre ter em cabeça, sempre devemos colocar na mente que qualquer coisa que nós estamos começando não pode ser concluída sem a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus e a bênção de Deus deve estar sempre presente nas todas as nossas coisas. E a outra coisa muito importante também, que quando nós vamos ficar com essa cabeça, com essa intenção, que começamos com Bismillah, começamos com o nome de Deus, nós não poderemos fazer algo mal. Porque como é que você vai ter coragem de fazer mal, começar com Bismillah? Você vai fazer um roubo fazendo Bismillah? Ou você vai bater alguém começando com Bismillah? Você vai ter vergonha, você não vai ter coragem de começar algo que é ruim com o nome de Deus. Isso vai te impedir
vai impedir a pessoa de fazer maldade. Então, em primeiro lugar, devemos sempre colocar em cabeça que todas as coisas devem ser começadas, todos os trabalhos devem ser começados com o Bismillah, com o nome de Deus, com a bênção de Deus. O que é Bismillah, né? Na verdade, Bismillah nos inclina para Deus. Bismillah nos deixa focado mais em Deus Todo-Poderoso. Nos mostra a importância de Deus na nossa vida, nas todas as coisas que nós fazemos, e demonstra que quão importante é Deus nas todas as nossas coisas. E se nós excluirmos Deus Todo-Poderoso, não vai ter nenhuma bênção nas nossas coisas. As nossas coisas vão ser incompletos. Por isso, não podemos esquecer de pedir essa súplica, de fazer Bismillahirrahmanirrahim antes de começar qualquer coisa. E também, como eu falei, expliquei, nós quando vamos começar, vamos ter esse hábito, esse costume de começar cada coisa com Bismillah. É óbvio que isso nos vai impedir de fazer maldade. Porque se eu tenho o costume de começar tudo por Bismillah, Bismillah quer dizer em nome de Allah que eu começo isso, que Deus me abençoe nesse trabalho, eu não vou fazer maldade. Eu não vou fazer algo mal. Então, nesse dito tão pequeno, nós temos duas lições muito grandes que nós devemos sempre manter vivas nas nossas cabeças. Em primeiro lugar, devemos sempre acostumar a rezar, ler, recitar Bismillah. E depois, óbvio, quando você vai começar todas as coisas com Bismillah, não vai ter nenhuma maldade, não vai ter nenhuma intenção ruim de fazer algo mal. Às vezes, um trabalho em si mesmo não é ruim. Por exemplo, você pode ajudar outra pessoa, ajudar é uma coisa boa, mas as intenções podem ser diferentes. Você pode ter intenção de ser beneficiado através dessa ajuda por uma forma diferente, né? Por isso, Deus sabe das suas intenções e você não pode começar com o nome de Bismillah, abençoando o seu trabalho e depois ter segundas intenções, intenções ruins. Você sabendo que Deus sabe das minhas intenções. Por isso, isso vai nos impedir de fazer não só algo ruim, mas todas as coisas que podem ter consequências eh, ruins ou intenções ruins. Aqui eu coloquei uma oração muito linda que foi ensinada por Santo Profeta. Hazrat Ibn Umar relata que quando o Santo Profeta deixava uma reunião, ele rezava a seguinte súplica para seus companheiros: Ó Allah, cria teu medo nos corações, que se interpõe entre nós e a tua desobediência, e conceda-nos tua obediência, que nos fará chegar ao paraíso, e nos dá a certeza que enfraquece os problemas e as dificuldades do mundo, e os torna mais leves sobre nós. E faça com que nós usamos virtuosamente a nossa audição, a visão e a nossa força, e torná-la contínua até o final de nossas vidas. E faça com que nosso ódio recaia sobre aquele que nos oprime, e nos dê a vitória sobre aquele que tem inimizade contra nós. E não nos aflija com aquilo que causa fraqueza em nossa fé, e não faça os assuntos mundanos nossa maior preocupação, nem o objetivo do nosso conhecimento, e não coloque sobre nós aquele que não tem piedade de nós. É uma oração muito perfeita, uma oração muito completa, uma oração que nós devemos sempre pedir da manhã e à noite, que era rezada por próprio Santo Profeta e tem mais chance de ser aceito porque são palavras do Santo Profeta. Hazrat Uqba relata que o Santo Profeta foi aos túmulos dos mártires da Batalha de Uhud e rezou por eles como se estivesse despedindo dos vivos e dos mortos. Depois ele voltou para a mesquita e subiu ao púlpito e disse: Eu estou indo adiante de vocês e eu sou testemunha sobre vocês, e nossa reunião será no paraíso.
Eu fui dado as chaves de riqueza, das riquezas do mundo. Não tenho medo de que vocês se associarem qualquer coisa com Allah, mas tenho medo de que vocês se tornem apaixonados por este mundo. E o companheiro disse que esta foi minha última oportunidade de ver o Santo Profeta. Depois de um tempo, o Santo Profeta faleceu, depois de ele falar isso na mesquita, depois de dar esse sermão. Então, podemos considerar isso um dos últimos mandamentos ou ensinamentos do Santo Profeta, ou conselhos do Santo Profeta. Ele disse que eu fui dado, quer dizer, os muçulmanos, né, foram dados riquezas do mundo. E ele disse que eu não tenho medo que vocês vão associar outros deuses com Allah. E vemos que isso é verdade, né? Muçulmanos podem fazer muitas coisas erradas, mas associar com Deus eles não estão fazendo. Mas ele disse uma coisa que é provado hoje. Mas tenho medo de que vocês se tornem apaixonados por esse mundo. Que vão começar a preferir as coisas do mundo do que as coisas do Deus Todo-Poderoso. É por isso, no início, eu coloquei a oração, o dito, em que o santo profeta diz que a pessoa que fizer essas três coisas vai ter halavatul iman, doçura de fé. E qual era a primeira coisa? Colocar Deus e o santo profeta no primeiro lugar. Primeiramente, Deus Todo-Poderoso, seu mensageiro, é mais querido ele do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. Então, isso é muito importante, que nós, no qualquer momento, colocamos Deus nas todas as nossas coisas, todos os nossos trabalhos no primeiro lugar. Fazemos, mesmo que seja tratar com outra pessoa, mesmo que seja amar outra pessoa, mesmo que fazer qualquer coisa, tudo porque Deus mandou isso fazer. E se nós fizermos isso, é óbvio, como foi falado no início, nós teremos o prazer da fé, nós vamos ter o prazer que um verdadeiro crente deve ter na companhia de Deus Todo-Poderoso. No final, aqui eu coloquei uma oração que é, como eu falei, que nos todos os momentos, Santo Profeta colocou uma súplica, uma oração. Essa é a oração para quando a pessoa sai de casa. Uma Salma, que é a esposa do Santo Profeta, mãe dos fiéis, relata que quando o Santo Profeta saía de casa, ele suplicava. As esposas do Santo Profeta são chamadas mãe dos fiéis. Ummul Mu'minin. Ummul Mu'minin quer dizer mãe dos fiéis. Como o Santo Profeta era pai dos fiéis. O Santo Profeta suplicava isso. Eu saio em nome de Allah, depositando minha confiança nele. Ó Allah, eu busco tua proteção contra o desvio, ao ser desviado, contra o escorregamento ou contra o deslizamento, contra a transgressão ou contra a violação, contra o má comportamento ou contra o fato de alguém se comportar mal comigo. Essa oração ele fazia, suplicava antes de sair de casa. Que Deus nos dê a força e a fé, uma forte e firme fé que nos mantenha firme na fé na fé com o Deus Todo-Poderoso e no Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, e que nós também possamos sentir o mesmo prazer que um verdadeiro crente deve sentir. E óbvio, isso só pode ser alcançado quando nós vamos seguir os passos, verdadeiramente os passos do Santo Profeta, né? Seguindo essas palavras. E óbvio, esses passos não são fáceis, né? E é por isso os profetas e os companheiros sofrem bastante. Mas é só através do sofrimento que nós podemos trazer essa mudança em nós mesmos, em que nós vamos experimentar essa doçura da fé. Que Deus nos dê força de fazer assim. Amém.